Continuando, pessoal, módulo 20, caracterização dos solos, né? Propriedades e características dos solos, tá? Então, a gente tem lá composição, porosidade e permeabilidade, ok? Então, o solo, pessoal, ele é muito importante porque é o lugar onde a gente vive, né? Constrói nossas casas, se desloca aí para os lugares, tá bom? É de lá que vem o nosso alimento, não é? É de lá que vem, inclusive, o alimento da carne que a gente come, não é verdade? Dos porcos, dos bois, das vacas, tá bom? É o pasto, né? E de lá também vem a agricultura, né? Que é tão importante aí as hortas, né? Tudo que a gente come vem do solo, tudo que a gente precisa de nutriente precisa do solo para poder se desenvolver, tá bom? Então, o solo ele tem como propriedades, né? A composição, a porosidade e a permeabilidade, tá? O solo, pessoal, ele é composto, né? Por componentes sólidos, líquidos e gasosos. Os componentes sólidos são os grãos em si, né? As partículas de rocha que sofreram intemperismo, tá? E é formado por uma mistura de partículas, né? Como argila, areia, calcário e matéria orgânica, tá? As partículas maiores são chamadas de cascalho, tá bom? Agora, os solos, eles vão receber diferentes nomes de acordo com com aquele componente que ele tem a mais. Então, por exemplo, o solo argiloso é aquele solo que, entre argila, areia, calcário e matéria orgânica, ele tem mais argila, então ele é argiloso. O solo arenoso é aquele que tem mais areia, o que não significa que ele não tenha um pouco de argila, um pouco de calcário, um pouco de matéria orgânica. O solo calcário é aquele que tem muito calcário, mas também tem argila, areia e matéria orgânica. E o solo umífero é aquele que tem muita matéria orgânica, mas ele tem um pouco de calcário, um pouco de areia e um pouco de argila, ok? O umífero é o melhor solo para o plantio, tá? Componentes líquidos, a água, né, gente? Não dá nem para negar, né? Certo? E os componentes gasosos, pessoal, são, não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito importante que o solo esteja revolvido, esteja fofo, né? Solo fofo, tá? O que é o solo fofo? É um solo que foi bastante remexido, é um solo que os grãos não estão formando torrões, né? Que são aqueles grandes bloquinhos somente de solo, né? De terra, tá? Então o solo tem que estar fofinho para você plantar a raiz, ela poder infiltrar no solo, absorver água e nutriente tranquilamente, tá bom? Então, são os componentes gasosos, que no caso, né, é o ar que fica entre as partículas do solo, tudo bem? Outras propriedades, né, além da composição, são porosidade e permeabilidade, tá bom? A porosidade e permeabilidade são determinadas pelo espaço que existe entre as partículas e também pelo tipo de solo que deu origem, tipo de rocha, né, que as originou, tá bom? Então, por exemplo, partículas muito pequenas, tem um espaço pequeno entre elas, tá bom? Isso faz com que ela tenha pouca porosidade e, consequentemente, a água escorre com dificuldade. Então, quanto menor a partícula, menor o espaço entre elas, menor a porosidade, menor a permeabilidade, com mais dificuldade a água vai passar por entre os grãos de solo, tá bom? Quanto maior o grão, os grãos de solo, maior o espaço entre os grãos, maior a porosidade e maior a permeabilidade. Mais rápido a água vai passar entre os grãos de solo. O que isso significa? Significa que num solo onde os grãos são grandes demais, a água passa rapidamente. No caso, a areia. Grãos grandes, muito espaço entre os grãos, muita porosidade, muita permeabilidade, a água escorre rápido, tá bom? Isso não é bom, porque a água, quando escorre rápido demais, ela carrega com ela os sais minerais e os nutrientes do solo, tá? Por outro lado, o outro extremo, né? Grãos pequenos demais também não são bons, por quê? Porque a água a porosidade é pequena, a permeabilidade é pequena, a água fica empoçada, forma poças de água. Então, é aquele solo que forma lama, é um lamaçal, né? É ruim porque tem plantas que se adaptam a esse tipo de solo, entretanto, outras não, tá? Por quê? Porque pode levar até o apodrecimento da raiz e o não desenvolvimento da planta,
tá bom? O que que é o ideal? O meio termo, né, gente? Para tudo. Nem muito, nem pouco. O ideal, o meio termo, tá bom? Meio termo é muito importante, né? Então, por isso que quando vai plantar, ocorre aí uma mistura de solos diferentes, né? Para você gerar e produzir um equilíbrio, certo?